Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículos de número 7 em diante, diz o seguinte: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimamos. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, em vocês a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso falei, também nós cremos e por isso também falamos. Sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês. Porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça multiplique-se, torne abundante as ações de graças por meio de muitos, para que a glória de Deus. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Eu louvo a Deus pela vida do Rosivaldo. Rosivaldo, quando a gente chegou em Brasília, ele era líder de jovens e adolescentes lá no Guará. Faz alguns anos, né, Rosivaldo? Não que você seja velho. Fica de pé, o pessoal quer te conhecer, por favor. É esse jovem aí. Vocês podem aplaudir ao Senhor pela vida dele, amém? Eu aprendi muito com o Rosivaldo, né, nas nossas conversas, e eu louvo a Deus pela sua vida, né? Nunca me esqueci de você e louvo a Deus por você estar aqui hoje juntamente conosco. Tesouro em vasos de barro. Precisamos entender, Ele é o oleiro, nós somos o barro. Nossos frágeis corpos humanos foram originalmente feitos de barro. Deus, na criação, Ele junta o barro e Ele forma o homem, forma o nosso corpo. Os estudiosos nos dizem que os diferenciais do vaso de barro era que eles eram mais frágeis. Eles eram também inferiores e eles eram descartáveis. Paulo diz que somos meros vasos de barro que contêm o tesouro de Cristo e o seu evangelho de graça. Nós devemos nos ver como vaso de barro para que a missão de Jesus se manifeste em nossas vidas. E aí vem uma pergunta: por que nos vermos como vasos de barro? Primeiro, para revelar o poder de Deus. O texto em que nós acabamos de ler me revela que não é sobre nós, é sobre Ele. O texto em que nós acabamos de ler me revela que não fala sobre o ser humano, mas fala sobre o poder de Deus no ser humano. A autoridade de Deus na vida do ser humano. Não se trata das nossas circunstâncias, mas se trata da vontade, do querer de Deus para com as nossas vidas. Não se trata do que os outros fizeram em nós, mas se trata do que Ele fez em nós. O poder é dele, a graça, a autoridade, o domínio é dele. Ele é o Senhor sobre as nossas vidas. Ele é o Deus das nossas vidas. O poder é desse Deus.
Sabe, quando a gente passa a entender e a compreender estas verdades, que não são as circunstâncias que guiam a minha vida, não sou eu quem faço, mas é o Espírito Santo de Deus que habita em mim. A palavra do Senhor nos diz que na criação Ele sopra em nós o seu Espírito. O fôlego de vida que recebemos vem do próprio Deus. Ele pega o que Ele tem de mais precioso nos céus e Ele coloca dentro de um boneco de barro. Eu não sei se você entende o poder e a autoridade que está sobre a sua vida, o domínio que está sobre a sua vida, porque não vem de você, vem de Deus, o Criador de todas as coisas, o Senhor sobre todas as coisas. Sabe, nós precisamos entender que somos vasos de barro, porque o poder e a autoridade é do Senhor Jesus. Precisamos entender que somos de barro, porque revela a nossa fragilidade, revela a nossa necessidade pela morte de Jesus, revela a nossa necessidade pela vida de Jesus, revela a nossa necessidade pela renovação do nosso interior através de Jesus. Nada que eu faça não vem de mim. É interessante que Davi, quando ele chega para ofertar diante do Senhor, ele fala: o que darei ao Senhor pelos benefícios que Ele me tem feito? Mas antes disso, ele diz: tudo que eu oferto ao Senhor já veio dEle. Sabe, eu quero que você entenda isso nesta noite. A sua vida é a manifestação da grandeza e do poder de Deus. São nas nossas fraquezas que o poder de Deus se revela. São nas nossas limitações que Deus se revela. E eu louvo a Deus porque o Rosivaldo veio hoje, eu falo de novo, né? Sabe, ele sabe o quão tímido eu sou. Uma vez ele colocou o microfone na minha mão e eu só sabia chorar. Não sei se ele lembra disso, mas acho que não. E aí minha mãe comentando hoje, né? Ela vê o Ricardo pregando, né? A Cíntia pregando, vê o Daniel pregando. É Ele que faz, o poder é dele. Sabe, a nossa fragilidade é revelada. Na nossa fragilidade se revela o poder de Deus, a graça de Deus. Precisamos entender que somos de barro, porque a graça de Deus se manifesta. E nisso, a graça de Deus se manifestando, compartilhamos a vida de Deus, o poder de Deus com outras pessoas. Eu e você, nós somos o canal da bênção de Deus para outras vidas. Deus nos chamou para que a glória dele seja revelada através de nós. Deus nos escolheu para a manifestação da sua glória por onde nós passarmos. E aí eu lembro da vida dos discípulos, cheio do poder de Deus, eles começam a curar, eles começam a libertar, eles começam a transformar vidas. Sabe, não são diferentes de nós. Eu e você, nós podemos, cheio do poder de Deus, transformar vidas. Porque a graça se manifesta.
e alcança outras pessoas, alcança outras famílias, alcança outras vidas. E eu quero liberar esta palavra sobre você nesta noite. A graça do Senhor se manifestará no seu trabalho, na sua comunidade, na sua vizinhança, no seu lar, na sua família. Por onde você passar, a graça do Senhor se manifestará através de você, trazendo vida. Vai haver cura lá na sua casa. Vai haver milagres lá na tua casa, em nome de Jesus. Vai haver libertação na tua família, em nome de Jesus. Vai haver transformação de vidas lá no seu lar, no seu trabalho. Pessoas serão alcançadas porque a graça do Senhor se manifesta na sua vida. Precisamos entender que somos de barro para manifestar a glória de Deus. Por vezes nós focamos demais nos problemas, sim ou não? Ou tem alguém aqui que nunca pensou no problema? Nós somos tendenciosos a focar nos problemas. O ser humano foca no problema. Você está aqui hoje e você está pensando na dívida de amanhã. Você está aqui hoje e está pensando no aluguel que vai vencer amanhã. Você está pensando no filho que não quis vir para a igreja. Você está pensando no marido que está tentando impedir você de caminhar com Jesus. Sabe, as circunstâncias externas, elas tendem a travar a nossa fé. As circunstâncias externas, elas tendem a nos paralisar mediante as promessas de Deus. Eu preciso abrir o meu coração para que a graça e a bondade de Deus me alcance de tal maneira que as circunstâncias externas não interfiram na minha comunhão com Deus. Mas por vezes nós somos conduzidos por estas circunstâncias. São os problemas quem dita o ritmo da nossa vida. São as dificuldades que dizem o quanto eu vou caminhar. Mas eu disse no início, e eu creio que você lembra disso, o vaso de barro, ele é frágil. O vaso de barro, ele é frágil. Se você ficar pensando só no problema, você vai parar. Se você ficar pensando só nas dificuldades, você vai desistir de caminhar. Mas se você colocar o seu foco naquele que é Senhor, naquele que tem todo o poder, naquele que tem toda a autoridade, se você colocar o foco naquele que colocou dentro de você o Espírito Santo de Deus, se você colocar a sua visão naquele que pode todas as coisas, você entende que você é fraco, é frágil, mas o que está agindo em você, Ele é forte, aleluia. Ele tem todo o poder, Ele tem toda a autoridade. E é interessante que a palavra nos diz que Ele vai nos renovando todos os dias. Ele vai nos renovando todos os dias. Ele nos fortalece a cada manhã. É o Espírito Santo que nos renova. Embora a nossa vida exterior possa ser difícil, mas eu pergunto, o que é impossível para o nosso Deus? O nosso exterior é difícil, mas o que é impossível para o nosso Deus? Qual é a dificuldade para o nosso Deus?
Sabe, a nossa vida precisa estar apontada sempre para Jesus. Você pode dizer isso para quem está ao seu lado? A sua vida precisa estar apontada sempre para Jesus. O apóstolo Paulo, ele diz: olha, eu prossigo para o alvo. O que eu entendo com isso? Que as circunstâncias da vida tentam mudar o meu foco. Os problemas, as dificuldades que se levantam tentam mudar o meu foco. Mas se eu prossigo para o alvo, eu tenho um objetivo, eu tenho algo a conquistar, eu tenho uma vida a conquistar mediante a vontade de Deus. Não podemos permitir que as nossas fraquezas, que as nossas limitações, Rafael, impeçam o agir de Deus nas nossas vidas. Quantas vezes nós temos parado porque olhamos para nós mesmos e dizemos: não tem jeito, não vou dar conta. Quantas vezes? Quantas vezes a gente pensa em desistir? Quantas vezes? Mas o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. E Ele está te renovando nesta hora. Sabe, o que habita dentro de mim, de você, é mais poderoso do que qualquer coisa. Ei, Ele é o Criador dos céus e da terra. Você pode ser frágil, mas o poder de Deus na sua vida, ela te renova, ela te fortalece e ela te dá condições de caminhar em vitória. Aleluia! Sabe, às vezes nós estamos aqui nesta noite, talvez você me ouve nesta noite se sentindo como esse vaso de barro, rachado, sem prestígio, desprezado, talvez pronto para ser jogado fora. Mas a Bíblia diz que Ele é o oleiro. E é Ele quem refaz o vaso. É Ele quem refaz o vaso. Você nas mãos do oleiro, você vai dar frutos. Você na mão do oleiro, você vai viver os milagres. Você na mão do oleiro, você vai manifestar a glória e a graça de Deus. Olha só o que Paulo escreve no versículo de número 15: porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando, se torne abundante as ações de graça, por meio de muitos, para a glória de Deus. Sabe, o Senhor nos deu o seu Espírito para o nosso bem. Eu vou repetir: o Senhor nos deu o seu Espírito para o nosso bem, para o seu bem. Mas tem um propósito, o propósito é que a graça se multiplique. Eu e você temos uma missão. A missão é multiplicar essa graça. Você consegue entender isso? Lá no seu trabalho, você é um canal da bênção de Deus. Na sua família, você é um canal da bênção de Deus. Olha só, Pedro, Tiago e João, eles estavam no monte, na transfiguração com Jesus. E é interessante que eles falam para Jesus: vamos fazer aqui uma tenda e nós ficamos aqui mesmo, né? Para que voltar para a velha vida, né? Para que descer aqui? Está tão bom a sua presença. Elias? Hã? Obrigado. Moisés e Elias. Para que voltar? Sabe, eu entendo que
Às vezes o Senhor nos permite os vales. Permite os vales na nossa vida para que a graça que foi manifesta em nós no alto seja revelada lá no vale. Lá no vale. Você é um vaso nas mãos do oleiro. Você é um vaso nas mãos do oleiro. Albert Einstein, ele diz o seguinte: Deus não joga dados. Deus não faz nada para perder. Se Ele te escolheu para transportar a graça dEle, é porque Ele sabe que você é um canal da bênção de Deus. Os discípulos falaram: Senhor, vamos ficar por aqui. Mas Jesus fala: não, nós precisamos voltar, levar esta graça que foi alcançada aqui para outras pessoas. E eu e você fomos alcançados por esta graça. Eu e você fomos alcançados por esta misericórdia. Sabe, você não é apenas um vaso de barro. Deus deu o seu tesouro para mim e para você. Deus deu o seu tesouro. Eu quero, em nome de Jesus, te encorajar nesta noite a entender que você, nas mãos do oleiro, é vitorioso, é vencedor. Aleluia. Você não será desprezado, você não será jogado fora, por mais que esteja rachado. Por mais que esteja pensando em desistir, o Senhor te chama nesta noite: renove as suas forças. Eu concluo com duas perguntas. Qual é o tesouro que Deus deu para você? E como você pode compartilhar esse tesouro com outras pessoas? Ele te deu um tesouro. Você é importante para Deus. Você é amado por Deus. E Ele te escolheu para transportar a glória de Deus. Queria que você fechasse os teus olhos, assentado como você está. Nós temos pessoas aqui nesta noite que a sua casa está destruída. Você não vê uma resposta, você não vê uma solução. Mas o Espírito Santo de Deus me manda te dizer: Ele está no controle. Ele te levantou como coluna para este lugar. Não desista. Não desista. Não desista. Por favor, Claudiane, olha com aquela irmã ali. Em nome de Jesus. Você começa a orar. A graça do Senhor é sobre a sua vida. A graça do Senhor é sobre você. Comece a falar com Deus, entendendo que você é vaso nas mãos do oleiro. Está difícil, mas Ele vai te dar vitória. Está difícil, mas Ele vai te fazer vencer, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero convidar o pessoal do louvor já aqui na frente, em nome de Jesus. Como vaso nas mãos do oleiro, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder venha de Deus. Eu venho nesta hora proclamar sobre você: você é mais do que vitorioso, você é mais do que vencedor, você é mais do que vitoriosa em Cristo Jesus.